Muito bem. Então, eu queria agradecer aqui a presença de todos, né? Do Alexandre, do Diogo. O Takashima sempre tem uma parte introdutória, onde ele vai apresentar vocês com a titulação, e depois nós vamos coordenar a fala de vocês, sempre pegando algumas perguntas que são feitas aqui no chat, e ao final a gente discute baseado em alguns questionamentos, algumas perguntas que são importantes. Tá bom? Então, eu queria passar a palavra ao Takashima, mas antes, dizer aqui que nós temos a presença aqui também na sala do Marcos Albuquerque, que é o nosso vice-diretor do Departamento Científico, e também do Luiz Antônio Diego, né, que é o diretor de defesa profissional da SBA, e disse que deixaria qualquer coisa, porque ele tem que ouvir hoje essa questão da telemedicina, que ele está apaixonado pela telemedicina. Então, você faz parte aqui da nossa sala também. E o Takashima é o nosso vice-presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, que iniciará com algumas normas e a apresentação de vocês dois. Eu passo a palavra aqui, então, para o Takashima. Obrigado, Rogério. Deixa eu começar aqui, já compartilhando a tela. Enquanto ele compartilha, o nosso webinar será gravado e disponibilizado no site da SBA em até 48 horas. Tá bom? Muito bem. Compartilhou a tela. Pode ir, Takashima. Vou deixar meu vídeo aqui. Não, tranquilo, Alexandre, não é necessário. Boa noite, amigos da SBA. Hoje teremos o importante tema telemedicina. Como o nosso presidente, Dr. Rogério, comentou, Dr. Luiz Antônio Diego, nosso diretor de defesa profissional, ele sugeriu a telemedicina para ser debatido. E outro, também um defensor do tema, foi o Dr. Ricardo Azevedo, presidente da SBA 2018, que ele também sugeriu o debate, a discussão dessa importante realidade que hoje se apresenta frente à Covid-19. Eu vou ajudar a moderar esse webinar juntamente com o Dr. Rogério Nunes. O Dr. Rogério Nunes, ele é presidente da SBA, ele é mestre e doutor em anestesia, pós-graduado em engenharia clínica. Ele também é corresponsável pelo CT, do Hospital Geral em Fortaleza. O HGF, qual é o Hospital Geral de Fortaleza, é isso, Rogério? Isso mesmo. Perfeito. Nós teremos o Dr. Diogo, que irá falar sobre telemedicina na anestesiologia, quem ganha com isso. O Dr. Diogo Leite Sampaio, ele é vice-presidente da AMB, da Associação Médica Brasileira, que vem realizando um excelente trabalho frente à questão da Covid-19. Somente através de instituições fortes como a AMB, CFM e SBA é que nós conseguiremos juntos superar esse grande desafio. Ele é presidente da Sociedade Mato Grossense de Anestesiologia. Ele é membro do Comitê de Ética da World Medical Association. Falando sobre a atualização em normas da telemedicina, teremos o Dr. Alexandre de Menezes Rodrigues. O Dr. Alexandre, ele desempenha uma importante função. Ele é vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, presidente da Copanesp do Triângulo Mineiro e a diretora administrativa do Centro Médico Uberlândia Medical Center. O Dr. Alexandre, houve uma inversão na ordem e ele será o primeiro a nos brindar com sua palestra. Como orientação geral para os amigos da SBA, gostaríamos de avisar que a câmera e o microfone foram desativados. Submeta questões e dúvidas através da caixa de perguntas e respostas na base do monitor. Essas perguntas serão selecionadas e respondidas no segmento final do webinar, onde teremos um debate. Os nossos dois convidados, eles apresentarão suas palestras e, ao final, teremos a sessão de debate. Entretanto, algumas dessas perguntas elas já serão respondidas por escrito ao longo do evento. Você pode interagir com os palestrantes e com os moderadores através da ferramenta Bate-Papo, que também está na base do seu monitor. Você pode se identificar, dizer de que cidade você está, dar as suas sugestões, fazer seus comentários. Isso é muito importante, isso torna também o webinar mais vivo. Em caso de problemas técnicos, você pode fechar o seu browser, você pode reiniciar a plataforma Zoom, ou talvez aproximar-se do roteador. Lembre-se que a internet no Brasil está oscilando muito devido à
quarentena. Esse webinar será gravado e estará à disposição em 48 horas. Também nós temos agora a SBA está emitindo um certificado para os participantes do webinar. Os participantes que tiverem assistido mais de 70% do tempo do webinar receberão um certificado através do e-mail e se cadastraram. Importante, a SBA tem um caráter representativo, educacional e científico. O objetivo do webinar de hoje é discutir a melhor forma de enfrentar essa situação única, utilizando a telemedicina como ferramenta. Essas nossas orientações, elas são recomendações e não substituem medidas do Conselho Federal de Medicina e de suas regionais, bem como as do governo. Tenha em mente o caráter dinâmico da situação. Você pode estar assistindo esse webinar numa gravação e essa orientação é atualizada constantemente. Muito obrigado e passo a palavra agora ao Dr. Rogério novamente. Um fator importante também, Takashima, que eu queria chamar a atenção, é que tanto o Diogo, que é vice-presidente da MB, e o Alexandre, que é vice-presidente do CFM, todos os dois são anestesiologistas, viu? Então, isso é um fato importante aqui, né? Além da competência dos dois, todos os dois são também anestesiologistas, né? E, bem, eu queria iniciar aqui as palestras, primeiro com o Dr. Alexandre Mendes Rodrigues, e ele falará sobre o tema atualização e normas em telemedicina. Então, ele já pode compartilhar a tela dele, se quiser, tá? Enquanto ele compartilha, Takashima, esse aqui já é o segundo webinar nosso, né? Agora há pouco, um atrás do outro, e sim, vamos em frente, tá? Alexandre, a palavra é sua, o microfone seu está desabilitado, você pode habilitar e iniciar a sua palestra, tá bom? Eu já vou habilitar, Rogério. Então ele habilita e a tela, só colocar na tela de apresentação. Está escutando bem? Sim. Está bem. Alexandre, só a tela, você está na tela de edição, é só colocar a apresentação aí. Pois é, aqui, só um minutinho. Modo de exibição. Aí entrou. Perfeito, perfeito. Beleza? Beleza. Sim. Pessoal, boa noite a todos, à diretoria da SBA, ao colega Diogo, né, da MB, e a todos os nossos colegas médicos anestesiologistas do Brasil inteiro. A ideia da reunião de hoje, muito mais do que falar um pouco das normas, das perspectivas, mas efetivamente para mostrar a todos os colegas médicos aí, e principalmente os nossos colegas de profissão, da importância do momento que nós estamos vivendo, haja vista grandes mudanças que vão acontecer na prestação do serviço médico no Brasil e no mundo inteiro, né? Então, a gente está no momento ímpar e esse momento de pandemia, houve uma liberalidade das atuações de todos os colegas médicos, inclusive na nossa especialidade, mas é bem importante a gente entender o momento que nós estamos, aquilo que regulamenta o que a gente já tem e essas perspectivas que efetivamente, momentos iguais a esse, são muito importantes e necessários, em intervalos inclusive bastante curtos, para que a gente regulamente conjuntamente as sociedades e o próprio Conselho Federal de Medicina, né? Então, dentro da nossa apresentação, né, a gente falar um pouquinho de telemedicina começou principalmente com a necessidade de você prover serviços médicos no mundo e começou na década de 70. Né? É uma quebra de paradigma você deixar de estar ao lado do paciente e começar a avaliar a distância. Realmente isso causa um certo temor e certa dificuldade das pessoas entenderem o que efetivamente é possível, o que é necessário. Na rede bancária, a gente tem acompanhado aí essas mudanças aí, inclusive até lançamento de opções de você investir em bolsa, como as plataformas da XP, mas efetivamente os bancos, em 2 meses no Brasil, foi exatamente os 5 anos nos Estados Unidos do avanço. Então, realmente o momento é ímpar, a gente tem que aproveitar e entender como que a gente vai fazer todas essas mudanças de modo ético, né, obviamente, mas para todos os serviços médicos no Brasil. Né, a gente, com a tecnologia 5G aí na mão da gente, a gente realmente começa a tentar entender esse teletudo, né, essa possibilidade de você não só fazer a teleconsulta, o telemonitoramento, a interconsulta,
ou a teletriagem, né, que são as 4 modalidades possíveis que vão ser discutidas hoje, não só na anestesiologia, mas no Brasil inteiro, mas efetivamente a gente tem um espectro gigantesco da atuação de teletudo dentro da nossa área, né? Você imagine a gente ter plataformas de ventilação mecânica controlada para assistência com parâmetros clínicos medidos no momento da nossa anestesia, né? Então, a teleconsulta é só um pedaço do que pode acontecer nos próximos anos com relação à prestação do serviço na anestesiologia para os nossos pacientes, né? Então, a gente tem que tentar entender e tentar compreender como é que nós vamos trazer essa realidade da plataforma e da tecnologia 5G para o nosso dia a dia, seja nos pacientes críticos, seja através de algoritmos, seja através de consultorias online instantâneas durante as nossas anestesiologias. A gente realmente tem uma preocupação muito grande de se fazer uma telemedicina responsável, né? Você usar tecnologias à distância para trazer cuidados imediatos é uma coisa extremamente passa a ser muito interessante, mas de qualquer forma a ideia final sempre é a promoção da saúde, né? Ela é uma ferramenta? Não, na verdade ela é uma parte do nosso atendimento, né? Ela não é o nosso atendimento na sua plenitude. Na anestesiologia, nós médicos dificilmente seremos expurgados desse contato geral com os nossos pacientes. A consulta é um pedaço de tudo isso, mas a gente tem que tentar entender a telemedicina como parte disso na nossa vida. Um primeiro marco, acho que importante, muito mais importante na nossa especialidade, realmente foi a promulgação da resolução da anestesiologia 2174 de 2017. Né? Na discussão, à época, Rogian, Eric e todos os demais presentes aí na Câmara Técnica de Anestesiologias, da qual eu era o coordenador, um dos aspectos importantes que a gente discutiu muito foi a necessidade no texto, né, inclusive com o apoio do jurídico da própria SBA, aí no seu item A, no seu artigo 1º, né, no segundo parágrafo, com relação aonde os procedimentos deveriam ter a consulta pré-anestésica preferencialmente sendo realizada dentro do consultório médico. Né? Então, essa é a primeira grande barreira que precisa ser analisada pela sociedade, pelos colegas médicos, anestesiologistas, com relação à teleconsulta na anestesiologia. Né? A gente sabe que alguns serviços já estão fazendo, existe alguns serviços, inclusive, terceirizando o atendimento anestesiológico, mas, efetivamente, na nossa resolução, a gente tem um compromisso ainda pela resolução do atendimento dos nossos pacientes dentro do consultório médico ou na boca do centro cirúrgico, boca no sentido, obviamente, figurativo, né? Que seria no momento imediato, porque é uma obrigatoriedade o médico anestesiologista conhecer seu paciente, inclusive para prever riscos e, inclusive, citar o consentimento médico livre e esclarecido. Né? Um segundo ponto de destaque para a reunião de hoje à noite é a resolução 1643 de 2002. Essa resolução define disciplina prestação de serviço da telemedicina. Dentro dos seus artigos, eu vou ler alguns artigos, então a gente tem na resolução 1643, que é a que está vigente, apesar de ter uma outra resolução, ela foi revogada, eu vou citar a revogação da outra resolução. Muita gente está até com saudade da resolução que foi revogada, porque ela clarificava alguns tópicos hoje que nós estamos tendo dificuldade para discutir com a ANS, com o Ministério da Saúde e com os órgãos competentes. Né? Então, o que acontecia em 2002, na 1643? Ela era um método interativo, de comunicação, inclusive permitia audiovisual, com assistência, educação e pesquisa em saúde. Todos os serviços teriam que ter uma infraestrutura mínima, no seu artigo 2º, observando as normas do Conselho Federal de Medicina, principalmente guarda, sigilo, privacidade, confidencialidade e a própria transmissão de dados. Na urgência, né, o médico responsável poderia emitir o laudo à distância e isso poderia para suporte diagnóstico terapêutico que não tem referência com a nossa especialidade. No artigo 4, a responsabilidade profissional cabia efetivamente ao médico que estava na ponta, né? Nada mais do que o nosso próprio Código Civil define isso amplamente. E as pessoas jurídicas que prestarem serviços de telemedicina, que é o que está hoje
vigente, né, a responsabilidade técnica é relacionada ao médico, registrado no conselho, e ele é responsável por essas competências da telemedicina. No caso de prestador físico, o médico deve ser inscrito no conselho regional, e ele não cita se é a mesma origem do estado da prestação de serviço, que é o que está vigente hoje. Então, hoje, pelo que está vigente, o médico de outro estado poderia estar prestando serviço para um paciente de outro estado em nível nacional. Como nós não temos, pelo Conselho Federal de Medicina e pela própria Sociedade Brasileira de Anestesiologia, nenhuma ingerência sobre outros países do ponto de vista jurídico, nenhum país pode prestar serviço para os nossos pacientes do ponto de vista com relação à legalidade. Então, hoje existe um impedimento legal onde o nosso país tem atenção só ao atendimento aos nossos pacientes. Né? No seu artigo 6º, na resolução de 1643, ela estabelece a vigilância, a atenção às normas da telemedicina, principalmente com relação à qualidade, relação médico-paciente e, mais importante, que é com relação ao sigilo profissional. A resolução de 2227 de 2018, que foi a resolução que veio para substituir a resolução anterior, essa resolução ela foi revogada, mas eu acho importante de citar algumas coisas dela aqui, porque efetivamente ela aprofundava um pouquinho mais nas funções da telemedicina, e isso tem que ficar bem claro na cabeça dos nossos colegas de especialidade, que provavelmente ela e será a resolução que deve servir como base de definição para os próximos passos, para a próxima resolução. Existe um compromisso do Conselho Federal de Medicina que, pelo menos aí nos seus próximos 90 dias, porque houve já o término da consulta pública, inclusive com participação da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, em sugestões ao Conselho Federal de Medicina, de que se promulgue a nova resolução de telemedicina. Então, é importante os colegas médicos entenderem que no artigo 1º, a telemedicina ela define que é um exercício médico associado à tecnologia para assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças, lesões e principalmente promoção de saúde. A telemedicina e a teleassistência ela pode ser feita online ou offline por múltiplos meios de tecnologia em todo o território nacional. Obviamente que muita coisa evoluiu depois da promulgação desse 2º artigo, principalmente com relação à parte de certificação digital e assinatura digital, e obrigatoriamente as duas tecnologias aí de segurança mínima, o nível 1 para a certificação e nível 2 para assinatura digital, que é obrigatório hoje a nível nacional. Nos serviços prestados de telemedicina, os dados de imagem dos pacientes devem realmente trafegar em rede mundial dos computadores, internet com infraestrutura, gerenciamento de riscos e requisitos obrigatórios para assegurar o registro digital apropriado e seguro, obedecendo às normas do Conselho Federal de Medicina, principalmente guarda, manuseio, integridade, veracidade, confidencialidade, privacidade e garantia do sigilo profissional das informações. A teleconsulta, que é o que nos move hoje na reunião de hoje, é uma consulta remota, mediante por tecnologia, e o médico e o paciente podem estar em espaços geográficos diferentes. No seu inciso 1º, a teleconsulta subtende como premissa obrigatória o prévio estabelecimento de uma relação presencial entre o médico e o paciente. Hoje é o limite que a gente vai discutir na nossa nova resolução, da possibilidade de não ter haver ou haver ainda não a presença da primeira consulta entre o médico e o paciente. Hoje esse é o grande ponto de inflexão que deve ser discutido em todos os níveis e com todas as especialidades. Em especial, nesse ponto, eu particularmente, Alexandre, médico e conselheiro, mas não falando pela diretoria do Conselho Federal de Medicina, entendo que a plataforma ele vai estar muito vinculado à especialidade. Então, eu imagino que a discussão de como conduzir a plataforma ela vai ser muito vinculada à especialidade exatamente por causa das especificidades das especialidades. Tá? Hoje se discute plataformas N com várias origens e várias formas, mas efetivamente, do ponto de vista de assertividade na condução clínica da melhor forma possível, nada melhor do que a própria sociedade para participar e trazer a plataforma para que essa plataforma possa ser seguida, regulada, regulamentada e utilizada para os seus pacientes, e a anestesiologia deve também decidir dentro da sociedade, junto ao CFM e à Câmara Técnica, por essa opção, que é uma opção segura, onde a gente vai atender às especificidades completas da nossa especialidade. No inciso 2º,
Os atendimentos de longo prazo e principalmente as doenças crônicas, é importante a consulta presencial, os intervalos não superiores a 120 dias. Estabelecimento de relação médico-paciente em modo virtual é permitido para cobertura assistencial em áreas geograficamente remotas, desde que existem condições físicas e técnicas recomendadas e profissional aos profissionais de saúde. O teleatendimento deve ser devidamente consentido pelo paciente e o seu representante legal e realizado por livre decisão e sob responsabilidade profissional do médico. No seu artigo 6º, a resolução que não está vigente hoje, é importante as pessoas também estarem entendendo que a teleinterconsulta é a troca de informações entre médicos, sem a presença do paciente, para o diagnóstico terapêutico e acompanhamento clínico ou cirúrgico. Na teleinterconsulta, a responsabilidade profissional do atendimento cabe ao médico assistente do paciente e os demais médicos envolvidos poderão responder solidariamente em proporção que contribuir para o eventual dano, né? O telediagnóstico é um método à distância, de geográfico-temporal, para transmissão de dados, imagens e emissão de laudos com o RQE na ponta, né? A telecirurgia, realização do procedimento cirúrgico remoto, mediado por tecnologias interativas e seguras, e a telecirurgia pode ser a teleanestesia também, na mesma, né, em analogia ao artigo 8º. O artigo 9º é o telediagnóstico, muito pouco tem a ver com a gente. O telemonitoramento também tem um pouco a ver com a anestesiologia. É um ato realizado sob orientação e supervisão médica, para o monitoramento e vigilância à distância dos parâmetros de saúde e doença, por meio de aquisição direta de imagens, sinais e dados de equipamentos ou dispositivos agregados ou implantáveis dos pacientes em regime de internação clínica ou domiciliar, em comunidade terapêutica, instituição de longa permanência do idoso, traslado do paciente até a chegada do estabelecimento de saúde. Parágrafo único, o telemonitoramento inclui a coleta de dados clínicos, transmissão, processamento e manejo do paciente, até que chegue ao ambiente que possa receber esse paciente. No artigo 12, o telemonitoramento e a televigilância informa alguns subitens com relação ao tipo de serviço e a gente consegue entender que é possível desde que você tenha o médico para poder fazer essa transmissão e, por isso, a responsabilização dele, porque ele vai estar acompanhando todo o procedimento. No artigo 15º, a gente tem uma independência e uma liberdade garantida, onde a consulta presencial pode ser entender necessária e você vai encaminhar. O que a gente entende com relação ao momento atual é que, efetivamente, os órgãos competentes, a própria Agência Nacional de Saúde, o próprio Ministério da Saúde, tem que começar a ter uma profundidade maior na definição do telemonitoramento, teletriagem e da teleconsulta. Hoje, eu acho que é o nosso grande, vamos dizer assim, mote de discussão em todas as instâncias aí, porque com definição bem clara dessas 3 modalidades no atendimento à distância, a gente vai chegar, inclusive, na precificação desse serviço, né? Que é parte da discussão, mas antes da precificação, eu acho que efetivamente precisa de uma discussão ampla de toda a sociedade envolvida e de todos os órgãos regulatórios envolvidos, para que a gente consiga avançar com as operadoras e com as especialidades. No seu artigo 16, nós temos a prescrição médica à distância, que deverá conter obrigatoriamente identificação do paciente, data e hora e assinatura digital, que hoje ela já é permitida pelo CFM. Tá? Então, é um processo em evolução, a gente não está parado diariamente, a gente teve aí nas últimas 2, 3 semanas uma avalanche de normativas, normas, recomendações, e não só do Conselho Federal de Medicina, como também da Associação Médica Brasileira, que é para tentar avançar e conseguir, nesse tempo de coronavírus, criar o maior nível possível de atendimento nas dificuldades que foram encontradas e que ainda estão sendo encontradas por todos que estão buscando a plataforma de teleconsulta. Né? A parte da telemedicina, o Conselho Federal de Medicina, nós abrimos em dezembro do final do ano passado, não se falava em coronavírus na velocidade que está hoje, muito pouco se falava, só falava a nível mundial, no Brasil não falava absolutamente nada. Abrimos a consulta pública, que durou 90 dias, ela se encerrou em fevereiro. Tá? Foram enviadas mais de 2.000 propostas por médicos e pelas entidades representativas, conforme havia falado, a própria sociedade médico-anestesiologistas enviaram propostas ao Conselho. Essa comissão foi criada, eu participo dessa comissão da telemedicina, continuo, inclusive, na comissão
telemedicina do próprio Conselho Federal como coordenador, além de coordenador da própria Câmara Técnica de Anestesiologista, e o que nós estamos fazendo agora é resolvendo essa elaboração dessa minuta, que já começou há pelo menos 4 semanas, já no pico do Covid, a gente já está trabalhando essa resolução e vamos chamar algumas especialidades e algumas sociedades para que possam participar também da discussão da resolução da telemedicina. Tá? Ainda não há um cronograma definido, mas conforme eu havia falado anteriormente, a gente tem, pelo menos internamente, uma proposta de 90 dias de definição da resolução da telemedicina. Surge a pandemia do Covid-19 e aquilo que passava a ser uma avaliação num tempo razoável, agora faz todos nós estarmos atentos a uma necessidade absurda e inicia uma liberalidade sem análise dos desdobramentos da atividade do médico por tele, por todas as instituições, seja a ANS, seja o Ministério da Saúde, seja o Conselho Federal de Medicina, seja os representantes das operadoras, isso no âmbito do SUS, âmbito do sistema privado, especialidades que eram totalmente contra a teleconsulta, como a psiquiatria, agora fica totalmente favorável à teleconsulta, e aí uma avalanche de normas, definições e encaminhamentos, várias reuniões no Conselho Federal de Medicina, seja com o próprio Mandetta, que foi o ministro anterior, ou com o próprio Dr. Jair Bolsonaro, nosso presidente. Eu mesmo participei de reuniões presenciais com eles, e a gente traz essa discussão da telemedicina até que há a homologação pelo Ministério da Saúde da questão da excepcionalidade e temporalidade, determinando esse atendimento por telemedicina, mas que fica com prejuízo, a palavra capenga, do ponto de vista de como fazer, haja vista que são muitas as barreiras e o despreparo de todo o sistema para que isso aconteça na velocidade que ela é necessária. Por sorte nossa, a gente teve uma evolução do coronavírus de maneira pontual, pior em alguns locais e melhor em alguns outros locais, e com preparo dos nossos profissionais, basicamente monitorado pelo WhatsApp, né? A gente vive uma avalanche de informações de WhatsApp e contribuições de todas as especialidades e sociedades que nos ajudaram nesse período para poder a telemedicina, que deveria estar um pouco mais presente, ela ficou no segundo plano, mas de qualquer forma a gente precisa retomar essa pauta, e efetivamente a reunião de hoje é para isso, um dos motivos também é para isso, né? Então, tivemos aí o segundo desdobramento da tele, que seria o meio eletrônico. O Conselho Federal de Medicina fez uma parceria com a certificadora digital. Hoje, um link do CFM, você consegue fazer a sua certificação, tem a opção de 3 empresas que fazem à distância. Existe hoje uma proposta já passada na reunião de diretoria, onde o CFM dará o certificado digital para todo o meio médico no Brasil inteiro, para 500 mil médicos. Houve já um pregão, esse pregão está sendo preenchido pelas empresas interessadas para fazer esse serviço à distância para todos os médicos do Brasil, e a gente acredita que nos próximos 10 dias o custo para a emissão do certificado eletrônico para assinatura digital será 0 para todos os médicos que fizerem a inscrição via link do Conselho Federal de Medicina. Se permite a emissão de receitas e atestados pelo meio eletrônico, a obrigatoriedade dessa uso da assinatura, é feita uma parceria com o Conselho Federal de Farmácia, junto com o Conselho Federal de Medicina, para que a informação da assinatura transite também no Conselho de Farmácia, para que valide as receitas, principalmente de benzodiazepínicos, opioides e todas as outras medicações de controle especial, né? É permitido também o testado médico à distância. O Congresso aprova a lei em 31/3/20 com relação ao Covid. O texto define as possibilidades de realização de consultas em qualquer especialidade e indica que os honorários podem ser cobrados. O médico fica obrigado a informar o paciente sobre os limites dessa abordagem, e após a pandemia, o CFM, juntamente com todas as especialidades, vão estar trabalhando a telemedicina na lei para a definição do país inteiro, né? Mas existem muitas dúvidas, obviamente, que é o que eu falei, nós temos várias barreiras de assinatura, barreira de acesso, barreira de permissibilidade, barreira de
de acesso, inclusive do paciente, não acesso ao sistema, mas também acesso ao paciente, e do paciente também acesso ao médico. E isso a gente está tentando, obviamente, trazer no espaço, aproveitando, entre aspas, a pandemia, para que a gente consiga trabalhar todas essas plataformas de pagamento de honorário, da permissibilidade da teleconsulta e de todos os projetos. Hoje, em particular, um professor da Unicamp me ligou trazendo uma proposta de um projeto de atendimento do paciente à distância, principalmente de casos raros, né? Então, tanto a teleperícia, para atendimento de pacientes psiquiátricos em casos diferentes, e isso, na ideia dele, é para poder trazer, inclusive, essa informação desses casos raros, que é muito comum nos grandes centros, para a formação de todos os alunos no Brasil inteiro que estão aí no internato no final do último ano. Tá? Então, a pandemia está trazendo, realmente está levantando um monte de opções que eu acho que no tempo será muito importante para todos nós. A plataforma de telemedicina, ela necessariamente precisa de segurança. Eu ia falar do NS1, NGS1 e NGS2, são as duas obrigatoriedades. No caso da assinatura digital, a NS1, e a certificação digital, a NGS2, né, para que possa trazer essa segurança obrigatoriamente. Eu estou terminando, e a ideia de trazer alguns pontos aqui, alguns pontos administrativos, mas que serve tanto para o sistema público quanto para o sistema privado, e aí, no caso da discussão da teleconsulta, já afinalando e trazendo já para a nossa realidade com relação aos serviços de anestesia no Brasil inteiro, a gente tem alguns pontos para poder trazer para discussão, obviamente que não são específicos da teleconsulta na anestesiologia, mas efetivamente isso está acontecendo uma velocidade muito grande e a teleconsulta vai passar por isso. Tá? Então, existe uma verticalização das operadoras, seja na compra de hospitais, seja na compra de serviço dos hospitais, ou seja na compra de serviço dos grupos de anestesiologia. Então, é uma realidade que eu acho que não tem volta, e isso vai, no final das contas, afetar não só a qualidade da prestação dos nossos serviços, mas também nesse serviço ponta a ponta. Né? Essa linha de cuidado ponta a ponta, a consulta pré-anestésica é o início do contato, é o início da informação. Nesse momento, a gente tem as rotinas peri, pré e pós-operatório. Hoje existem serviços que prestam serviços de consulta anestésicas presenciais para outros serviços de anestesiologia já presentes, e esse alinhamento dos serviços é um pedaço da necessidade do que se precisa ser feito para a teleconsulta na anestesiologia dar certo. Outra coisa é quais são os limites da avaliação clínica presencial pelo anestesiologista que a sociedade vai definir como obrigatória. Por isso que eu entendo que a plataforma de trabalho da teleconsulta, se ela passar na especialidade, seja na endocrinologia, seja na cardiologia, seja na dermatologia, ou seja na anestesiologia, a gente tem uma segurança maior da contratação, precificação e acompanhamento desses pagamentos e da remuneração do colega que está aí. Essa contraposição ao Fee for Service, né, muitos serviços estão verticalizando também, deixando de prestar o serviço por cobrança por código, e sim por cirurgia, e esse empacotamento com supressão de códigos que tem acontecido tanto no SUS quanto na rede da saúde suplementar, é uma preocupação também, e isso pode acabar suprimindo, vamos dizer assim, a consulta pré-anestésica, a remuneração da consulta pré-anestésica, porque o pacote é para tudo, né? É um pacote de uma cirurgia geral, de uma cirurgia cardíaca, por exemplo. Então, é uma preocupação, e aí eu trago todos esses 6 tópicos aqui, eu falei superficialmente, mas a ideia é que, efetivamente, a gente consiga ter tempo para discutir como a gente fazer o melhor para o nosso paciente na plataforma de teleconsulta na anestesiologia. Então, o que eu tinha para falar era isso, muito obrigado, e segue a nossa reunião aí, espero ter cumprido o tempo aí, viu, Rogério? Desculpa qualquer coisa. Obrigado. Ok, Alexandre, muito obrigado. Muito esclarecedora a sua palestra. Temos aqui já anotadas diversas perguntas, alguns questionamentos interessantes, e eles ficarão para o final das palestras, onde nós faremos aqui os questionamentos
baseado naquilo que está sendo colocado no nosso chat, que tem uma participação muito boa. E nós estamos agora com 228 participantes e com interação muito grande relacionada a perguntas. Jean, só lembrar aos nossos espectadores que a ferramenta ideal para postar as perguntas seria no Chat. perguntas no Q e question and answers, perguntas e respostas na base do monitor. No bate-papo é bom para comentário, para discussão, mas as perguntas nessa ferramenta de perguntas e respostas, elas ficam mais evidentes e podem ser encaminhadas da melhor forma. Perfeito, Takashi. Muito bom esclarecimento. Bom, eu queria agora convidar o Dr. Diego Leite Sampaio, né, ele que é vice-presidente da AMB e presidente da Sociedade Mato Grossense de Anestesiologia. Ele pode agora compartilhar a tela e para iniciar a sua palestra, né? Takashima, são muitos questionamentos, né? Eu estou vendo aqui. Eu acho que o debate vai ser bem rico, né? Até porque o debate, sendo rico, dá uma construção muito mais sólida para aquilo que a gente vem discutindo, né? Eu queria passar agora a palavra ao Diogo para ele iniciar a palestra dele. Obrigado, Rojan. Obrigado, Takashima, Diego, Marquinhos, a todos os espectadores. Estão ouvindo bem? Está boa a conexão? Porque agora aqui também estava meio instável. Sim, está boa, Diego. O tema que eu vou falar é a telemedicina na anestesiologia, com a pergunta: quem ganha com isso? A ideia é trazer alguns questionamentos, alguns pontos positivos e negativos, a orientação da Sociedade Médica Mundial, para que a gente chegue aí a um debate no final sobre a telemedicina. A anestesiologia é uma das especialidades que mais incorporou tecnologia nos últimos anos, né? Nós temos aí uma evolução fantástica do nosso dia a dia, a tecnologia, começando lá em 1846, que não havia nenhuma tecnologia, e Thomas Green Morton fez anestesia inalatória do Abbott, inclusive com iluminação inadequada. Evoluiu para inaladores como do John Snow no ano seguinte. Tivemos a pandemia da poliomielite, que fez com que o mundo criasse instrumentos como as máquinas de ventilação a pressão negativa, que acabaram sendo protótipos para ventiladores mais acessíveis, que depois foram utilizados em aparelhos de anestesia, como esse, é um aparelho bem conhecido no mundo, o Boyle, né, que muita gente deve ter feito anestesia. E aqui no Brasil nós tivemos como o Takaoka Cebolão, né, a Narcosul com seus aparelhos de anestesia, chegando ao mundo de hoje, em que a tecnologia está presente a todo momento na vida do anestesiologista, na monitorização, na ventilação, na infusão de drogas. A saúde digital e a telemedicina também acabam sendo incorporadas a isso. Mas eu queria deixar muito claro a diferença entre elas. Tecnologia é a incorporação do meio digital, né, e pode ser utilizado, por exemplo, para um videolaringoscópio, né, por uma plataforma de dados, mas ela é diferente de saúde digital. A saúde digital é o uso da tecnologia da informação na saúde e principalmente para a gente da medicina, que também é diferente de telemedicina. Telemedicina é um pequeno segmento da saúde digital. Às vezes eu vejo palestras que falam assim, não, mas a gente tem que... Telemedicina é o futuro, a gente tem que defender a telemedicina porque a gente usa isso no nosso dia a dia. Não, a gente usa no nosso dia a dia a tecnologia, a gente usa no dia a dia a saúde digital. E a telemedicina ela pode sim ser bem empregada na nossa especialidade, mas a gente precisa debater bem, é aí que é importante o debate amplo, a visão de muitas pessoas, para que a gente consiga aí normatizar o uso na nossa especialidade. E aí, quando eu falo em telemedicina, eu lembro muito da nossa faculdade, da transmissão neural, né, da despolarização, que é o famoso tudo ou nada, né? O conceito do tudo ou nada, a gente não pode utilizar na telemedicina.
né? Eu tenho visto, às vezes, não, a telemedicina a gente vai usar para tudo, vamos fazer para tudo, a gente tem que incorporar, a gente tem que colocar. Ou o outro lado, não, a telemedicina é ruim, nós não vamos usar, é tudo ou nada. Não, a gente tem que usar a telemedicina nos segmentos adequados, nos locais adequados e muitas vezes com pacientes. Por um mesmo cenário, a telemedicina pode ser boa para aquele paciente, em outro cenário, igual àquele, pode ser por um paciente diferente, pode ser ruim. Na definição de telemedicina da Associação Médica Mundial é a seguinte: a telemedicina é a prática da medicina à distância, na qual as intervenções, diagnósticos, decisões terapêuticas e as recomendações subsequentes para o tratamento são baseadas nos dados do paciente, documentos ou demais informações transmitidas por sistemas de telecomunicação. A telemedicina incorpora muito a tecnologia da telecomunicação, diminuindo as distâncias, levando conhecimento. E ela pode ser utilizada entre médico e um paciente, entre dois médicos ou mais, incluindo aí os profissionais de saúde. Essa é a definição mundial da WMA, da Associação Médica Mundial. E o segmento telemedicina no mundo movimenta muitos recursos. Em 2018, por exemplo, chegou a movimentar 38 bilhões de dólares no mundo. A previsão para 2025 é chegar a 130 bilhões de reais. Alguns lugares falam 150 ou mais. E todo esse recurso é para quem? É só para o médico? É para o paciente? Quem é que ganha com isso? E aí é a pergunta que a gente tenta trazer. Levantando alguns trabalhos sobre telemedicina em anestesiologia, a gente pode ver, por exemplo, esse que foi da Anestesia Analgesa do ano passado, em que se usava a telemedicina para antes do ato anestésico, em que a telemedicina foi usada para facilitar as atividades de monitoramento remoto do paciente no pré-operatório por anestesiologistas, permitindo a otimização remota da anticoagulação, do controle da glicemia, dos status dos líquidos, do controle do peso, por exemplo, aquele paciente que tem insuficiência renal, e do aumento da capacidade funcional daquele paciente que foi avaliado presencialmente numa consulta pré-anestésica e agora está sendo acompanhado em teleorientação através da telemedicina. Então, é aquela situação em que o anestesiologista está tomando café, porque ele sempre tem que tomar aquele seu cafezinho, e está no seu smartphone e acompanha o seu paciente, o status do seu paciente, sinais vitais e outros dados em que ele recebe no seu smartphone e pode orientar esse paciente para uma melhor otimização do quadro até o dia do ato anestésico. Então, isso é uma parte boa. É bom para o paciente? Sim, é bom para o paciente. Mas fica a pergunta: que riscos devemos evitar no uso da teleorientação num cenário como esse? E na UTI, pós-operatória, pós-anestésica, também podemos utilizar. Tem vários trabalhos que citam o uso da telemedicina no pós-operatório, mas com sucesso em cirurgiões, em que aumentaria a acessibilidade, reduziria os tempos de espera, gera economia de custos e diminui o tempo de internação desses pacientes nas unidades de terapia intensiva. Tem poucos trabalhos com anestesiologistas, mas poderia ser utilizado na anestesiologia? Sim, uma situação como essa. A médica examinando o paciente da terapia intensiva, o anestesiologista acompanhando num sistema de videoconferência, inclusive o estetoscópio, se vocês repararem, é um estetoscópio que se integra ao sistema de telecomunicação e o médico consegue, ao escutar os sons do estetoscópio através do seu fone de ouvido, e aí ele interage com a equipe, inclusive pode interagir com o próprio cirurgião. Seria um ponto benéfico. Volto a dizer, é bom para o paciente? Sim, mas que riscos nós temos que evitar? Na dor crônica, também temos muitos trabalhos falando sobre telemedicina. Aliás, já criou-se um termo no mundo que chama telepen, né, em que os esquemas ambulatoriais de controle da dor multimodal podem ser ajustados, titulados remotamente apenas a partir dos antecedentes e dos acompanhamentos dos sintomas, fornecendo grandes oportunidades para inovação e desenvolvimento da segurança do paciente para monitoramento remoto do paciente de dor crônica. A gente sabe que alguns pacientes têm até dificuldade de locomoção pela doença base ou pela própria dor,
e que o acompanhamento desses pacientes através da telemedicina poderia ser benéfico, poderia favorecer. Inclusive, existem algumas empresas que já produziram as famosas Smart Pillbox, que controlam a demanda, a entrega e o inventário dos medicamentos utilizados pelo paciente, igual a gente usa no PCA durante a internação hospitalar. E a gente poderia também utilizar isso na anestesia. O anestesiologista, através de um aplicativo, ele poderia acompanhar o uso de opioides, de analgésicos do seu paciente, que ele sabe, que ele está tratando, que avaliou presencialmente, e com isso otimizar essas drogas e, inclusive, através desses dados, avaliar a redução de uso de opioides. Então, é um instrumento também que poderia ser utilizado na anestesiologia, no nosso segmento de dor. É bom para o paciente? É. E que riscos nós devemos evitar? E durante a anestesia, eu puxei esse trabalho da anestesia analgésica tem 10 anos, em que Phil Joy e colaboradores, eles descreveram o uso do monitoramento remoto de uma equipe lá na Filadélfia, em que ela controlava, ela avisava, ela interagia com duas equipes, não simultaneamente, mas duas equipes da Índia que nunca tinham feito anestesia para transplante de fígado e foram orientadas à distância através de um esquema de telementoring. E aí, esses 2 transplantes foram um sucesso, esses pacientes foram beneficiados, né? Nunca conseguiriam fazer esses transplantes nesses locais sem a teleorientação dos anestesiologistas da Filadélfia, traz um bom resultado, mas também a gente tem que pensar em alguns riscos que podem ser evitados. Aliás, nesse próprio trabalho, foi citado que durante alguns dos procedimentos havia o corte da conexão, pela qualidade da conexão, e aí, em alguns momentos, ficava suprimida o contato entre as equipes, e isso gerou aí muito estresse e dificuldade. É um ponto que foi levantado, e o ponto também na questão do consentimento informado à distância. E aí eu volto a dizer, é bom, a gente deve utilizar a telemedicina, a gente deve incorporar a anestesiologia, mas não tudo, não para tudo, nem para toda a nossa especialidade, e também dizer que a gente não vai utilizar, que para anestesia isso não presta. E aí eu volto à questão financeira, né? Se nós estamos falando aí de 150 bilhões de dólares no mundo, com certeza esse recurso não é para o anestesiologista, esse recurso não é para a economia do paciente. Grande parte desse recurso está sendo investido em tecnologias de comunicação. Às vezes nem de inovação em saúde, mas de plataformas, de transmissão de dados, né, de sistemas de videoconferência. Né? Então, a maioria do dinheiro investido e movimentado, muitas vezes, pode não ser aquele para inovação em tecnológica que, como a gente sentiu na nossa especialidade, quando se incorporou a tecnologia no nosso dia a dia. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com a balança de o recurso, a parte econômica, ela também não pode ser maior, não pode pesar mais na balança do que a segurança do paciente. E aí, vendo uma imagem como essa, você fala, isso é fantástico, isso é o futuro da medicina. Acho que a medicina tem que ser assim em tudo. Olha, eu tenho 6 telas, eu converso com várias pessoas ao mesmo tempo, eu tenho sinal vital, eu consigo ver exame do paciente, a medicina é o futuro. Isso também é agradável e é sedutor para o paciente. O paciente também olha uma situação como essa e fala, acho que a medicina tem que ser assim. Acho que a medicina, esse é o futuro da medicina. Só que a gente fica com algumas perguntas. Quais são os benefícios? O que está por trás disso? É bom a todo momento? Vamos fazer isso como sendo regra da medicina, como sendo regra de mercado? Porque aí você tira a autonomia do médico, tira a autonomia do paciente. A gente precisa perguntar quais os limites para o uso dessa tecnologia. E a gente sempre se pergunta quem vai ganhar com isso. Essa plataforma é uma plataforma que está aí vocês podem entrar, procurar no Google, é um site de teleconsulta, né, e telemedicina no Brasil. Eu vi esse site porque um paciente, quando eu fui fazer a avaliação pré-anestésica para uma cirurgia plástica, o paciente me trouxe um laudo de avaliação cardiológica e assinado. E esse exame foi realizado por telemedicina. Eu perguntei à paciente,
ela é fazendeira, mora no interior do estado. Mas por que você fez isso? Não, porque não tinha cardiologista na minha cidade, eu teria que andar alguns quilômetros. Eu resolvi entrar nessa plataforma e fazer a consulta. Mas como é que funciona? Você se cadastra, você paga. Ele me pediu para fazer um eletrocardiograma e alguns exames de sangue. Eu fiz nas próprias unidades aqui da cidade, encaminhei pela própria plataforma. Foi marcado uma consulta por videoconferência e depois eu recebi a minha avaliação que eu estou entregando para o senhor. Olha, isso eu, pelo menos, pessoalmente, não entendo como sendo uma avaliação cardiológica. Eu não entendo como sendo uma coisa que você consegue avaliar um paciente completamente para poder você ter uma tomada de decisão. E aí nós temos 5 especialidades. Poderia ter anestesiologia também. Nada impede de ter anestesiologia atendendo em cenários como esse. E aí a gente tem que levantar as perguntas. Será que uma plataforma como essa, a relação médico-paciente está prejudicada? Como que o exame físico deve ser adequado numa situação como essa? E essa discussão é no mundo, essa discussão não é aqui no país. Inclusive, na Universidade da Carolina do Sul, eles criaram um sistema de avaliação pré-anestésica por teleconsulta, e o próprio serviço perguntou, olha, mas como é que eu vou avaliar a via aérea? Como é que eu vou fazer o exame físico? E essa incorporação que a gente tem na nossa vida, como é que a gente evolui isso? Isso seria uma venda só de serviços? E a Universidade da Carolina do Norte publicou esse um trabalho em que ela utiliza a telemedicina. Quem está no vídeo é uma anestesiologista, quem está de azul é uma enfermeira. Ela faz todo o exame físico da paciente em consulta pré-anestésica e a anestesiologista observa à distância todo o exame. E aí ficou aquela discussão, bom, mas aí via aérea, como é que a gente faz? Vamos incorporar também a tecnologia e incluir uma câmera de fibra ótica e analisar as imagens encaminhadas através de um enfermeiro, e essas imagens vão para essa médica, e aí a médica, no final, dá o laudo da avaliação pré-anestésica. Bom, a avaliação pré-anestésica, ela serve para nos orientarmos lá no ato anestésico e tentarmos diminuir os riscos e aumentar a segurança do paciente. Fica a discussão se um ato como esse realmente vai atingir os objetivos, que é uma segurança maior para o nosso paciente lá durante o ato anestésico. E, no final das contas, a responsabilidade vai ser dessa médica, que fez esse tipo de avaliação, e do anestesiologista que está na sala de cirurgia fazendo o seu ato anestésico, se utilizando como base uma avaliação pré-anestésica como essa. Então, a telemedicina ela tem que vir para ajudar, ela tem que vir para resolver os problemas, como a gente teve na nossa incorporação, aliás, no nosso dia a dia, né? Não só na medicina, mas nos nossos smartphones, na evolução da tecnologia e na internet. E isso evolui, por exemplo, com um trabalho como esse. Esse é um trabalho japonês, em que uma anestesiologista remotamente, através de diversas telas, ela atendia 2 ou mais pacientes simultaneamente, e quem estava em sala realizando o ato anestésico era um enfermeiro. É o que chama-se de teleanestesia, no próprio trabalho. Aí fica a pergunta, isso é uma segurança adequada para o paciente, para o cirurgião e para a própria anestesista? Pode ser utilizado sempre ou nunca? Se o mercado determinar que isso vai ser o normal, o médico anestesiologista vai ser obrigado a estar numa situação como essa. A gente pode, inclusive, criar tipos diferentes de anestesiologistas. Por exemplo, o anestesiologista só faz teleconsulta e o anestesiologista que faz teleanestesia. Então, é importante a gente analisar bem o contexto e o uso da telemedicina para os cenários, para as situações que tragam um benefício maior para o paciente, que tragam segurança para o paciente, que tragam autonomia para o médico e tragam segurança para o ato anestésico. E aí eu trago aqui o statement da Associação Médica Mundial, que orienta todos os países do mundo que são signatários,
e que, basicamente, ela cria um preâmbulo em que ela diz o seguinte, que a consulta presencial mantém-se como padrão ouro da assistência médica, isso está na Declaração Ética da Telemedicina, que a prestação de serviços de telemedicina deve ser compatível com os serviços presenciais e apoiado em evidências. Com relação à autonomia e privacidade do médico, o médico não deve participar da telemedicina se violar a estrutura legal ou ética do seu país. O médico deve exercer sua autonomia profissional para decidir se usa a telemedicina ou se utiliza a consulta presencial. O médico deve ter autonomia e critério para selecionar a plataforma de telemedicina a que se deve ser utilizada. E como recomendações finais, são 6. A telemedicina deverá ser adequadamente adaptada à legislação local, que pode incluir o licenciamento de plataformas no melhor proveito dos pacientes. Quando apropriado, a Associação Médica Mundial e as associações médicas nacionais devem encorajar o desenvolvimento de normas éticas, diretrizes práticas, legislação nacional e acordos internacionais sobre o assunto referente à prática da telemedicina, protegendo a relação médico-paciente, a confidencialidade e a qualidade dos cuidados médicos. A telemedicina não deverá ser vista como similar à assistência médica presencial e não deve ser introduzida apenas para cortar custos ou como incentivo negativo ao excesso de serviços e aumentar os ganhos dos médicos. O uso da telemedicina exige regulamentação profissional para identificar e gerenciar explicitamente as consequências adversas e decorrentes da relação entre os participantes e os padrões de referência. As normas tecnológicas, da tecnologia e os estilos de interação da prática podem exigir novas diretrizes e padrões. E, por último, os médicos devem pressionar em prol da prática ética da telemedicina no melhor proveito dos pacientes. E eu termino dizendo, a telemedicina ela pode ser muito importante para a nossa especialidade. Nós podemos utilizar a telemedicina em vários cenários da nossa especialidade, mas nunca perdendo a autonomia de decidir do médico, perdendo a autonomia de decidir do paciente, perdendo a segurança do nosso ato anestésico. Por quê? Uma medicina sem autonomia, uma medicina sem segurança, uma medicina que não visa a qualidade do nosso paciente, não é medicina. Isso seria um alguma coisa que não é telemedicina. Mas sim, nós podemos utilizar a telemedicina para agregar tecnologia ao nosso dia a dia. Obrigado. Ok, Diogo. Excelente palestra, sua Obrigado. também. E aqui os questionamentos são diversos, né? Mas eu queria passar a palavra inicialmente aqui para o nosso colega Diego. Ele tem uma pergunta para fazer relacionada a essa questão. Pois não, Diego? Som, Diego. Bom, eu queria, antes de tudo, parabenizar os palestrantes, excelente. O Rogério me falou no início que eu sou apaixonado. Na verdade, eu tenho acompanhado muito esse debate na IMB, né, na Comissão de Defesa Profissional, discutindo desde aquela consulta. E eu mesmo e o Rogério íamos até conversar com o Alexandre sobre isso, foi uma discussão também na CFM, não sei se você lembra. Mas, assim, é muito rápido, tudo muito rápido. A palavra talvez não seja melhor, um atropelado, mas a Covid desencadeou coisas que, na verdade, deveriam ter sido discutidas antes. Na verdade, aquela resolução primeira talvez tivesse sido melhor ter sido aprovada e não um retrocesso. Mas o que me preocupa, são muitas coisas que foram vistas aí, mas eu tenho duas preocupações principais, o Alexandre e o Diogo. Uma é que não é telemedicina, essa saúde conectada, ela vai começar
já está nos devices, né? Nos diversos aparelhos conectados, né? Que hoje podem transmitir os sinais. Então, isso também vem a reboque muito rápido. Com essa conectividade, essa medicina conectividade, a distância, né? Com os sinais chegando em plataformas, apesar de uma LGPD que está aí, está na porta, né? Que estaria muito mais. Mas a proteção de dados, e a gente tem a experiência disso na mídia em geral, né? Na mídia, né? Hoje, social, né? Essa proteção de dados ficaria uma coisa... quanto que isso, essa balança, quanto que essa confidencialidade, essa privacidade, com a tecnologia, nós conseguiríamos preservar? Nós sabemos que, por exemplo, as operadoras de saúde já têm informações sobre tantos procedimentos, sobre todos, muitos colegas. Como seria isso? Como se conseguiria ter uma segurança real nisso? Como vocês veem isso? É possível mesmo? A minha pergunta é essa. Eu posso responder, o Diogo? Pode, qualquer um dos dois pode responder, sem problema. Esse é o grande desafio, Diego, com relação a essa precificação dessa tecnologia. Tá? Ela é possível. Você hoje compra a plataforma Zoom, estou dando um exemplo aqui que nós estamos usando a plataforma Zoom, e você tem segurança da utilização da plataforma. Só que para você ter ela, custa. Né? A mesma coisa a questão da gravação do dado do paciente em nuvem. A mesma coisa de você manter link de segurança. Então, tudo isso hoje, ninguém fez essa conta para poder diluir isso por consulta. Só que quem estiver montando serviços no Brasil para trabalhar com esse modelo e ele ser funcional, seguro, e que você consiga ter a certeza do NSG S2, que é o nível de segurança para certificação digital, é o que é o grande problema. Por isso que muitas das plataformas ou de empresas que estão prestando serviço nesse momento para a Covid, você liga nas empresas e eles não sabem precificar. Nem precificar o serviço, nem precificar o valor da consulta que o médico vai trabalhar dentro da plataforma. Então a gente está realmente no olho do furacão, porque é necessário? É necessário. Tem como garantir segurança? Tem como garantir segurança, só que custa, e não custa barato. É em torno mais ou menos aí, a gente fez uma estimativa aqui, entre 5 e 8 mil dólares mês, para você trabalhar com uma segurança de nível de uma empresa grande que trabalha com software. Porque, no final das contas, é a mesma segurança que um banco possui. Tá? Então, não é um custo barato para que você consiga jogar isso dentro de qualquer forma e atender, que você grave a consulta, que você traga exames, que você guarde imagens, guarde um cateterismo, por exemplo, que ocupa espaço na nuvem, e você tem essa transmissão de dado para a nuvem que você paga, o armazenamento na nuvem, o tipo de servidor que você tem na nuvem. Então, pessoas que trabalham com contratação de espaço em Amazon e outras clouds que existem no mundo, precificam isso e custa caro, tá? Não é barato. Mas é um modelo que está aí para poder a gente trabalhar. Por isso que acho que nós temos aí um universo gigante nesse momento da pandemia, para que se defina coisas bem claras, inclusive para precificar a teleconsulta. Era isso. Ok. Nós temos 20 minutos para discussões. Temos várias perguntas. Eu queria passar a palavra ao Takashima para a gente revezar aqui algumas perguntas. E eu gostaria que ele começasse a primeira pergunta. Perfeito. Rojan, realmente é surpreendente como esse tema suscitou uma participação dos nossos espectadores. O bate-papo ficou muito ativo e até eu gostaria de trazer, na verdade, não só uma pergunta, mas até mostrar como foi o debate no nosso bate-papo para poder suscitar ali uma resposta de vocês frente a isso. Alexandre Diogo, Rafael Cunha, ele colocou o seguinte: que existe uma necessidade de rever com urgência a resolução 2174,
A realidade da pandemia mudou tudo e ele coloca que o CFM deve resolver esse problema. Ele sugere a alteração da necessidade da avaliação presencial. Já o Ricardo Azevedo, presidente SBA 2018, aí ele respondeu da seguinte forma: ele não vê o texto da 2174 como barreira à teleconsulta. Ele até participou, foi na gestão dele que, né, que acabou sendo discutido, como barreira à teleconsulta. Ele fala do consultório, mas deixa aberto se isso pode ser físico ou virtual. Então, é nesse sentido assim que eu gostaria de colocar a questão. Eu acho que ele se referiu ao ponto, o outro colega, que é o Rafael, se referiu mais ao ponto de ser mais incisiva uma resolução sobre essa questão. Já o Ricardo Azevedo vê que não houve uma barreira dizendo que não pode ser feito. Exatamente. Né? Dentre esses dois pontos aí, né, assim, antes do Diogo e o Alexandre falarem, eu acho que foram dois pontos de extremidade, né? Sim. Que talvez eles queiram que a resolução seja revista para ficar no meio termo, talvez assim, que seja mais clara, né? Talvez seja isso, eu queria que vocês comentassem aí. Quer falar primeiro, Diogo, ou quer que eu fale? Posso falar? Posso falar. Na realidade, assim, a minha visão é que a resolução, obviamente, a antiga, ela não contempla o cenário atual, né? E eu acho que a gente tem que falar do Covid, a gente tem que falar daqui para frente, né? A pandemia, espero que daqui a pouco ela termine, né? Mas eu também entendo, como o Ricardo, que a resolução revogada ela deixava bem claro a questão da teleconsulta. O que eu acho que, como o Rogério disse, a questão do meio termo, a gente precisa deixar muito claro na recomendação ética são os cenários e as dificuldades do médico, para não jogar a responsabilidade toda nas costas do médico na questão da telemedicina. Por exemplo, quando se discutiu a história agora da plataforma, né? É caro. Você precisa, pela LGPD, não só você ter a segurança do dado, mas você precisa guardar esses dados inclusive do prontuário eletrônico, dos exames, isso também é caro, e precisa garantir a autonomia do médico, inclusive do médico escolher a plataforma. O que a gente tem visto aí que existiam alguns objetivos de operadoras, é a operadora criar uma plataforma e o médico utilizar essa plataforma, ou o paciente ser obrigado e o médico a utilizar aquela plataforma. Então, é importante a liberdade do médico poder escolher a plataforma que ele vai utilizar, óbvio, obedecendo toda a segurança, mas sempre levantando aqueles questionamentos do exame físico, da segurança do paciente, da autonomia do médico, porque aí sim a gente consegue trazer para a redação uma forma mais clara o que o Rafael quer, o que o Ricardo quer, o que o Diogo quer, o que o Takashima quer, e o que vai trazer de benéfica para a medicina e para os pacientes. Ok. Tem uma pergunta aqui da Jane Amorim. A Jane é colega nossa, diretora científica da SAEP, lá de Pernambuco, foi ex-presidente da SAEP também. Ela diz o seguinte: o Ministério da Saúde, perguntando se alguém conhece, o Ministério da Saúde disponibiliza gratuitamente alguma plataforma para as instituições de saúde relacionada a essa questão. Eu desconheço a plataforma. Não conheço a plataforma do Ministério da Saúde que possa ser utilizada hoje com fins da teleconsulta. Também não conheço. Diogo? Não conheço. Eu sei que existe um trabalho do Telesaúde, principalmente no Rio Grande do Sul, que tinha o apoio do Ministério da Saúde, mas não sei exatamente como seria utilizado num momento como esse de pandemia, né? E se cumpre todas as regras de segurança. Não cumpre. Certo. Takashima. Nesse ponto, Rojan, o próprio Ricardo Azevedo, ele coloca que no serviço deles estão trabalhando com a plataforma Clínica nas Nuvens. E ele pergunta se o Alexandre e o Diogo conhecem essa plataforma. Se podem falar alguma coisa a respeito. Eu conheço a plataforma, mas eu não tenho ainda certeza da segurança de nível 2 dela, não. Eu desconheço a completa segurança da plataforma. Ela grava, tem interação, tem câmera, mas eu não conheço a segurança para poder validar a plataforma. Perfeito.
Certo, ok. Aqui tem um questionamento também, aqui é mais uma ansiedade, né? Um colega nosso, o Wellington Cruz, né? Ele diz assim, como realizar o exame físico para consulta pré-anestésica nessa situação da telemedicina? Eu acho que o Diogo também comentou sobre isso aí, né? Mas, assim, como a pergunta gera muita ansiedade, que é o que as pessoas sempre perguntam, né? Como é que eu vou substituir o exame físico, eu tocando no paciente e tudo mais, entendeu? Essa é uma ansiedade que todo mundo tem. Eu trouxe o questionamento, até um pouco repetitivo, só para que vocês também comentassem mais uma vez, porque é uma pergunta recorrente. Acho que essa é o grande ponto de inflexão, onde o médico que vai fazer a teleconsulta, e não só na área da anestesiologia, vai determinar a obrigatoriedade de passar com um colega médico como depois, no segundo momento, para poder fazer a triagem. É aquilo que eu havia falado na apresentação. Existe uma necessidade de aprofundamento na definição de cada um dos 3 modelagens de atendimento pelos órgãos competentes, para que fique claro os limites, inclusive para precificar esse atendimento. Acho que é o grande ponto hoje de discussão em todas as formas, é a teleconsulta, o telemonitoramento e a teletriagem, de modo que isso fique bem claro, inclusive para poder criar esses limites específicos, né? Parece muito simples, mas efetivamente, quando eu atendo um paciente e aquele paciente carece do exame clínico, eu estou entendendo que eu vou ter que encaminhar esse paciente para o atendimento clínico especializado ou na porta, no caso, a consulta do anestesista lá no centro cirúrgico, véspera da cirurgia ou no dia anterior que seja. Tá? Então, efetivamente, o exame clínico é o ponto onde se define que ele vai precisar realmente de um médico. Ok. Tem alguma consideração, Diogo? Não, eu sou bem objetivo. A teleconsulta nunca vai substituir, ou pelo menos no momento atual, do que a gente tem de tecnologia, o exame físico, presencial. Hoje, é bem claro isso, e inclusive a recomendação da Associação Médica Mundial. Agora, no futuro, se houver a incorporação de tecnologia, a gente não sabe como vai ser o futuro. Hoje, a gente não substitui. Hoje não substitui. Inclusive, aqui eu estou conectado com vocês, eu estou em São Paulo, a internet deveria ser de 200 mega, e em alguns momentos eu fico perdendo a conexão, o que mostra aí a limitação básica no uso da tecnologia. Ok. Takashima, tem algum questionamento? Microfone. Não foi problema da tua internet agora, Diogo. Esse aí foi um problema meu mesmo agora, de habilitar meu microfone. Em relação a um colega, Fernando Félix, ele pergunta se a assinatura e certificação digital poderia ser unificado pelo CFM. Isso está sendo feito já. Nós já abrimos, inclusive, a licitação interna e o Conselho vai entregar isso para todos os médicos. Está em processo de entrada de empresas, são 12 empresas que vão poder fazer certificação a nível Brasil e será feito também, inclusive, por tele. Não vai precisar de certificação digital, você vai fazer tudo por online. A contratação desse serviço já foi realizada. Tá? Agora é só homologação e distribuição disso. A gente entende que em torno de 10 dias a gente vai ter isso para o Brasil inteiro. Isso foi feito no início dessa semana. Perfeito. Ok. Tem outra pergunta aqui do Ricardo Azevedo. O Ricardo está bem participativo, né? Estou gostando aqui, viu, presidente? Ele foi presidente em 2017, Rogério. Mas quem foi presidente sempre será presidente. Tem esse Isso. Qual a melhor forma de aplicar o termo de consentimento na teleconsulta? E se não aplicar, se isso aí incorre em uma infração ética? Na verdade, é no momento do início da consulta, porque ele tem que, inclusive, consentir a teleconsulta, né? Então, o momento de você colocar o consentimento é no início da teleconsulta. O paciente tem que ter ciência da teleconsulta, ciência das limitações da teleconsulta, e isso faz parte, inclusive, do reconhecimento que o paciente está pagando por aquilo, né? Ele não está podendo pagar por uma coisa diferente. E o consentimento
é obrigatório, né, na teleconsulta ou na consulta presencial. Isso é uma coisa bem estabelecida. Ok. Takashima, algum questionamento a mais? Nós temos vários questionamentos, Rogério, mas o Diego gostaria de colocar uma pergunta. O Diego, Luiz Antônio Diego, nosso diretor de defesa profissional. Eles ficam tão empolgados que tem que ligar o microfone. Ele não ligou. Não, eu pensei que está Takashima a história. Eu queria uma outra questão importante que a gente vê num país continental como o nosso, tanto o Alexandre quanto o Diogo, é a questão de ser remoto, né? Não só de distância, mas também a questão, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, né? Você tem áreas de conflito, difícil de... Então, é bem complexo isso, né? Essa questão de ser remoto, que pode ser muito útil também, né? Difícil. E aí eu pergunto como se teria chance, se essa regulação, o Alexandre inclusive falou da regulação por especialidade, por determinado, teria esse tipo de regulação especial, o fato de ser remoto, e como tudo isso, que, no meu ver, no meu entendimento, tem uma ligação não só com a medicina, mas com a bioética, né? Com o direito também e com a ética. Então, como isso está sendo tratado nesses 3 níveis, no nível da bioética, dentro das instâncias que os senhores representam? É uma discussão para 2 dias, na verdade, né? Porque poucas palavras, evidentemente. É muito difícil, porque se a gente for abordar a questão civil, criminal, a questão ética e bioética da teleconsulta e desse atendimento remoto, a gente tem muito assunto e é bem longo, bem distante. A minha pergunta é se está pensando nisso. Não, sim, com certeza. Já na resolução, na 2227 de 2018, isso já tinha um entendimento bem claro, né? Essa afirmação do consentimento livre esclarecido nada mais é do que a questão civil e criminal de toda a prestação do serviço médico. Então, e já está muito claro para a sociedade inteira, o paciente já pede o termo, né? A hora que você chega no hospital, chega no consultório da gente, o paciente fala, doutor, onde que eu assino o termo? Quer dizer, é uma coisa que já regulou, né? E atendimento à distância, isso já está incorporado, né? Na verdade. O princípio da não maleficência, né, e da beneficência, que seria a questão bioética e ética da situação, eu acho que ainda carece um avanço na mente, né, principalmente dos próprios médicos, né? Esse momento de Covid, da gente escolher pessoas para viver, escolher pessoas para morrer, também é uma coisa que efetivamente nunca ninguém pensou passar nisso no Brasil, né? Nós já escutamos isso em outros momentos da história, Segunda Guerra Mundial e outros tantos momentos da história que passaram por nós aí, por os nossos antepassados, mas a discussão de quem fica, quem vai para o respirador, quem não vai para o respirador, quem usa o remédio e quem não usa o remédio, é realmente uma discussão ampla e efetivamente nesse momento ele está fora da pele, né? Então acho que tanto a questão bioética, a questão civil e a questão de assistência, né, na própria da tele remota, já na resolução 2227 ela está já bem incipiente a tudo, né? E todas as sociedades estão vivendo isso. Então, eu acho uma coisa que vai ser muito profícua. Eu acho que vai ser bem legal a gente trazer isso dentro da próxima resolução da telemedicina. Diogo? Quer completar, Diogo? Eu acho que só completando, o Alexandre foi bem claro aí uma pergunta ampla do Diego, mas precisa estar muito definido também as responsabilidades, né? A responsabilidade do médico, a responsabilidade de quem é o responsável pela plataforma, a responsabilidade do paciente e do cenário que está sendo utilizado, né? E com isso a gente consegue, até na bioética, levantar aí vantagens e desvantagens do uso, e o que eu tenho batido sempre firmemente é da relação no médico-paciente e da autonomia do médico no uso dessas plataformas e do uso da própria telemedicina, né? Para que não seja também uma coisa imposta. Isso também faz parte da questão ética legal. Ok. Nós estamos chegando ao final. Eu queria deixar aqui, tanto para o
Diogo como para o Alexandre, aqui uma reflexão. Há não muito tempo atrás, isso nós fizemos recentemente uma reunião com os ex-presidentes da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, participaram mais de 20, né? E ouvimos algumas histórias contadas que há não muito tempo atrás, né, um dos grandes avanços na Sociedade Brasileira de Anestesia foi a compra de 2 aparelhos de fax, né, para mandar a comunicação e tudo mais, né? Isso, na verdade, um dos presidentes que comprou à época, eu até me lembro, eu era residente de anestesia aqui no Ceará. A resolução, a CFM-A 1363 até chegar a 2174 demorou muito tempo, né? 1363 a 2174. E agora nós estamos numa geração onde dentro da SBA, relacionados à geração do Baby Boomers, X, Y e Milênios, né? Nós já temos todas essas gerações dentro da SBA. Cada um com a fatia maior ou menor, a depender se eu estou fazendo a análise do CET ou se eu estou fazendo a análise de sócios, né? Da SBA. Então, as gerações, hoje, as mudanças, elas são muito frequentes, né? Antes, para você mudar uma resolução, eram 10, 12 anos. Hoje, talvez a gente tente mudar algumas coisas em menos de 5 anos até, né? E a reflexão que eu queria deixar aqui, Alexandre, para você que é o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, o Diogo, que está na vice-presidência também da AMB, é que certamente nós iremos fazer algumas modificações, sugerir ao CFM fazer algumas modificações na 2174, não só contemplando essa questão da telemedicina, como principalmente relacionada à questão da proteção individual do anestesiologista e de alguns equipamentos de proteção para o paciente que nós devemos incorporar daqui para frente após essa pandemia. Não pela pandemia em si ou pelo vírus que vai ficar circulando, mas é que pela questão da pandemia, nós observamos que nós temos uma exposição muito grande, porque não é somente o coronavírus, né? Existem as bactérias, as outras classes do coronavírus, né? Não o novo coronavírus, mas as outras classes, que muitas vezes a gente convive no ambiente cirúrgico sem a proteção adequada. E esse sentimento ocorreu agora por quê? Por causa da infectividade do vírus, né? Apesar da sua letalidade ser baixa, mas em números absolutos ela acaba sendo maior por causa da infectividade. Então, eu acho que esse ponto ele acaba gerando uma revisão que nós, a SBA, vamos sugerir o mais breve possível dentro da questão da segurança para o anestesiologista e também em relação à telemedicina. Só para deixar todos os colegas aí bem cientes da minha função dentro do Conselho Federal, eu fui presenteado com a segunda vice-presidência e no regimento interno do Conselho Federal de Medicina, o DPCO, que é o Departamento de Consultas e Pareceres e Resoluções, está sobre minha responsabilidade. Então, todas as resoluções são revistas, eu tenho compromisso com a Sociedade de Anestesia de fazer revisão, até porque eu fui o relator junto com todos vocês aí da sociedade, o Ricardo, o Jean, tantas pessoas ajudaram a gente aí a fazer essa resolução. Eu já apontei pelo menos 8 ou 10 tópicos que na Câmara Técnica, assim que a gente conseguir uma normalidade da discussão, apesar da gente já ter possibilidade por resolução no mês passado da reunião da Câmara Técnica por tele, igual nós estamos fazendo hoje aqui, mas eu acho que a gente tem que esperar passar o Covid, aprender com o que está acontecendo com o Covid para trazer para a nossa resolução. Dentro daquelas normativas nossas de funcionamento, inclusive da sala cirúrgica, o filtro, eu acho que é alguma coisa hoje obrigatória, que os hospitais vão ter que usar, tá? É uma opinião pessoal minha, mas eu acho que aquilo que era impossível de ter filtro nos hospitais, hoje todo hospital tem filtro, exagerando um pouquinho, obviamente tem alguns hospitais com alguma dificuldade, mas era um item caríssimo que hoje virou um item banal, e acho que ele tem que entrar dentro do arsenal das anestesias gerais nossa, e nós não podemos abrir mão dele mais não. Os EPIs, eles são obrigatórios, não só para os médicos na ponta, mas dentro do centro cirúrgico, e nós, médicos anestesiologistas, nós não podemos mais ter colega que morreu por um tumor relacionado à inalação de agente inalatório. Vou ser muito sincero com vocês. A gente precisa rever rápido. E tem o meu compromisso que vai ser revisto. Assim que normalizar, a gente vai ter uma discussão ampla, não só da teleconsulta, na anestesiologia, o telemonitoramento,
né? Mas também toda a revisão da própria resolução. Eu acho que ela já está ultrapassada. Quando eu citei aqui com relação ao limite da consulta no consultório, é porque muitas operadoras escoraram nesse tema de consulta em consultório para só pagar os colegas médicos que estão dentro do consultório. E o cara está fazendo a consulta na unidade de internação, o paciente está internado há 3 dias e o colega não está recebendo. Em algumas localidades, tá? A gente recebe denúncia aqui no conselho, é caso concreto, volta para o regional. Essa consulta chega para mim, eu tenho despachado isso semanalmente. Esse ano eu já despachei mais de 700 documentos de consulta de todas as áreas, de todos os médicos, dos colegas do Brasil, relacionado a tudo que nós estamos passando, mas com relação à sociedade e à resolução, eu estou assumindo compromisso com todo mundo aí que a gente vai fazer a revisão dela o quanto antes para atender o máximo dos colegas e continuar essa proteção que a sociedade tem dado para todos os especialistas anestesistas. Obrigado a todos. Perfeito, Alexandre. Diogo, alguma consideração? Bom, a evolução ela é fantástica, né? O Rogério falou sobre o fax, né? E a velocidade de transformação não é só da tecnologia, da nossa vida, ela é cada vez mais rápida. Eu imagino que o trabalho do Alexandre e do CFM para a normatização da medicina cada vez vai ser mais frequente e muitas vezes, como um caso da telemedicina, a gente deve até contar com algum tipo de comissão para que a gente possa aí interagir quase que full time para tirar algumas dúvidas e alguns esclarecimentos, como a gente está vendo agora no caso da Covid-19. E eu concordo e, aliás, até parabenizo a SBA pela sua atuação na Covid-19, não só trazendo informação, mas defendendo o médico anestesiologista, participando das reuniões da Anvisa, criando normativas de proteção do médico anestesiologista. Isso é muito importante porque, no caso da Covid em especial, a gente fez um trabalho aqui na MB tentando levantar o número de profissionais de saúde doentes e o número de casos nos estados, e a relação é impressionante, né? Quando você não tem EPI, é porque o vetor de transmissão passa a ser o médico, né? E um percentual maior dos pacientes de casos ativos são pacientes médicos e profissionais de saúde, né? Enquanto no mundo é 10%, 9%, aqui no Brasil a gente tem estado que 25% dos casos ativos são profissionais de saúde, justamente pela falta de equipamento de proteção individual. E isso passou a ser o nosso dia a dia e deve ser o nosso dia a dia daqui para frente. A nossa preocupação daqui para frente, que hoje tem coronavírus, mas assim como no passado ninguém se preocupava em usar o Alotano num sistema aberto, né, lá atrás, até porque não existia outra opção, hoje a gente tem que começar a se preocupar na proteção individual do médico anestesiologista no seu dia a dia. E aí vem o filtro, e aí vem as barreiras, aí vem as máscaras respiratórias, né? É importante essa integração para dar a garantia da nossa especialidade e evolução também da nossa especialidade, como vem sendo feito de forma maravilhosa. Ok. Eu queria agradecer a participação do Diogo, a participação do Alexandre e dizer que a SBA ela sempre primou por trabalhar em conjunto com as especialidades. O Diogo sabe bem disso, o Alexandre também. E finalmente, a minha fala seria que nós estamos perfeitamente alinhados com essas duas entidades. O que precisar da SBA, naquilo que foi importante para a qualidade e segurança do paciente, para a proteção individual do anestesiologista, nós vamos trabalhar em conjunto e defender com unhas e dentes essa questão aí, tá bom? Eu queria agradecer a participação de vocês dois e dizer aqui o nosso obrigado. E podem contar com a SBA a qualquer momento, que nós estaremos à disposição para colaborar, tanto na MB como no CFM. Eu não vou encerrar comigo, né, mas eu queria passar a palavra final para o Marcos Albuquerque, não sei se ele está aqui, já saiu, o Luiz Antônio Diego, e finalizar com a palavra do nosso vice-presidente Augusto Takashima. Tá bom? Diego, o Marcos, eu acho que teve que sair. Marcos, sair. Bom, eu só tenho a agradecer as brilhantes apresentações e foram muito esclarecedoras. Eu fiz perguntas realmente
no sentido de trazer, vocês terem a oportunidade de mostrar a dificuldade que nós vamos ter daqui por diante com esse assunto. Não é fácil, vocês estão tendo um trabalho pela frente e também, como o Rondon falou, dentro do Departamento de Defesa Profissional, coloco à disposição para contribuir no que for necessário. Muito obrigado. Sim? Takashima. Bom, o Rogério deixou a palavra por último, porque esse é um evento dos vice-presidentes, né? É o vice-presidente do CFM, é o vice-presidente da MB, então o vice-presidente da SBA tem que fechar o webinar, né? Obrigado. Eu gostaria de colocar que, realmente, o trabalho em conjunto da SBA, da MB e do CFM é fundamental para aumentar a representatividade da anestesiologia. De uma forma muito feliz, nós temos 2 colegas de especialidade nessas posições extremamente chaves. Né? Então, é uma oportunidade única para que a gente possa trabalhar em conjunto. Um outro ponto que me chama a atenção, e aí me remete ao que o Alexandre falou sobre filtro, foi que, nas nossas recomendações da SBA, o Dr. Carrareto, ele defendeu, olha, nós temos que sugerir que o ideal seria usar 3 filtros. Um filtro proximal, um filtro no ramo INS e um filtro no ramo ES. Quando nós levantamos essa questão, uma colega do norte do país falou assim, olha, no meu estado, ninguém usa filtro. Não tem, como é que vocês estão falando em 3? Aí o Dr. Carrareto comentou, olha, nós temos que mudar essa realidade, nós temos que começar a implementar. Talvez 3 não seja a questão, mas é preciso que pelo menos comece com o proximal, né? Então, certamente a Covid veio para mudar essa situação. A SBA, através do trabalho árduo do Diego, que está comandando uma equipe do Comitê de Crise, através aí, gostaria de destacar Mauro Azevedo, Pablo Detoni e Dr. Carrareto, do Espírito Santo, estão trabalhando com afinco nessa questão e estamos todos juntos para superar esse desafio. Somente com instituições sólidas da sociedade civil é que nós teremos condições de mobilizar os médicos nessa luta. É muito importante esse trabalho. Eu gostaria de agradecer profundamente a presença do Diogo e do Alexandre, representando a MB e o CFM, aqui nesse evento da SBA. Nos enche de orgulho esse momento. Muito obrigado. Pessoal, um abraço. Esse evento foi gravado e estará à disposição no site da SBA. Até logo.